Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Conforme a gente combinou na live, nós fizemos a correção da geografia, fizemos a live de geografia e agora eu vou passar para vocês a continuação da aula de história, que é as atividades sobre os gregos e os mesopotâmicos, ok? Vamos lá então. Pessoal, aqui é o seguinte, nós já falamos sobre o capítulo aqui das Olimpíadas, dos gregos, enfim. Então agora chegou a parte das atividades, que vai ter um quebra-cabeça para vocês fazerem. Eu vou explicar aqui mais ou menos, vocês prestem atenção, dê uma atenção especial para essas atividades, que é o que vai cair na atividade avaliativa, que é a nossa provinha da semana que vem, ok? Então, aqui ó, diálogo contexto. Na Mesopotâmia e na Grécia, as crenças religiosas eram muito valorizadas por seus povos. Complete o quadro seguinte com uma diferença e uma semelhança entre a religiosidade dessas duas civilizações. Então tá aqui, Mesopotâmia, diferença e semelhança, Mesopotâmia e Grécia. Então vamos colocar lá a diferença. Os mesopotâmios não acreditavam na imortalidade da alma. Eles tinham as crenças, tudo bem, mas eles acreditavam que a alma não era imortal, que eles iam para outro plano. Já os gregos acreditavam na imortalidade da alma, que a alma, depois que a gente morria, ela era eterna. Os mesopotâmicos não. Semelhança, os dois eram politeístas, falando da religião. O que são politeístas? Acreditam em vários deuses, como a gente viu lá, os deuses gregos, os mesopotâmicos também. Ok? Pessoal, questão 2. Na seção Brincar e Aprender, recorte as peças para montar o seguinte quebra-cabeça. Depois de montado, colhe-os nos espaços abaixo e monte aqui. O que é esse quebra-cabeça, pessoal? É sobre os zigurates, aqueles templos mesopotâmicos para o culto dos deuses. Lá na página, vamos lá, na página 173, que é o final do capítulo da história, espera aí que a gente vai lá. Tem lá um quadrinho para vocês recortarem. Aqui, ó, vai começar aqui, ó, página 173. Então, brincar e aprender, ó, quebra-cabeça. Vocês vão recortar isso aqui da apostila de vocês, montar esse quebra-cabeça e colar naquele espaço lá. Bem tranquilo. Vamos voltar lá em cima, no espaço. Então vocês vão, recortem e montem o quebra-cabeça colando as peças aqui na página 150. Ok? Então, como era chamada essa construção na Mesopotâmia e qual era a sua função? Era um local construído para rituais religiosos, para culto aos deuses, chamado zigurates. Essa é a resposta dessa questão, tá bom? Pessoal, os mitos dos gregos faziam parte da vida dos gregos. Nós já falamos sobre os mitos. Então, um dos mitos tem esse textinho aqui falando dos mitos que eu vou ler para vocês. Depois, algumas questões sobre essa história mitológica, que é uma história muito interessante. Então é o seguinte, na mitologia grega, a terra, o céu, o mar e os diferentes titãs e deuses foram criados muito antes do homem, ou seja, no início. Com relação à origem do homem, acredita-se que foi o titã Prometeu que o criou, ou seja, modelando-o em barro. Isso é um mito grego, pessoal. Porém, em outras versões, Prometeu não teria sido o criador do homem, mas seu benfeitor, ou seja, ele que fez o homem ser bem feito. Esse titã teria tentado beneficiar os homens ludibriando, ou seja, enganando o deus do Olimpo, Zeus. A história conta que em um momento solene de ofertar um touro a Zeus, Prometeu dividiu o animal em duas partes, o touro. De um lado colocou a carne e as entranhas, coberta pelo ventre do animal. De outro dispôs apenas ossos cobertos com uma bela capa de gordura branca para disfarçar. Então, pediu a Zeus que escolhesse a sua parte. O resto daria aos humanos. Zeus escolheu a bela capa de gordura branca,
Mas quando percebeu que havia sido propositalmente enganado, ficou furioso com Prometeu e com os humanos mortais, e não quis dar o fogo aos humanos. Prometeu, no entanto, para beneficiar mais uma vez os humanos, roubou as sementes do fogo, trazendo-as para a terra. Para punir Prometeu, Zeus o acorrentou no alto de uma montanha. E para punir os homens, mais uma vez, Zeus deu um presente ao irmão de Prometeu, Epimeteu, uma mulher belíssima com muitas qualidades. Este a aceitou. Essa mulher, chamada de Pandora, com sua curiosidade, abriu uma caixa que continha encerrados todos os males do mundo, deixando-os espalhar pela humanidade. Ou seja, essa caixa continha todos os males. Pandora abriu a caixa, deixando os males espalhar por toda a humanidade. Essa é a origem, conforme os gregos, dos males, de todos os males que a gente tem aqui, as coisas ruins que a gente tem na Terra. Tá bom? Então, encerrados é aprisionados. Olimpo é o Monte Olimpo, onde viviam os deuses. E os titãs, os gigantes da mitologia, que deu origem a todos os outros deuses. Então aqui fala sobre o texto. De acordo com o mito da Grécia Antiga, qual a origem dos homens? Acredita que foi Prometeu, o titã Prometeu, que os criou, modelando-os em barro. Essa é a resposta bem tranquila. Na frase, Prometeu não teria sido o criador do homem, mas seu benfeitor. Qual o benefício que Prometeu quis entregar para os humanos ou para os mortais? Prometeu quis dar o fogo aos homens. Para os homens, fogo, como a gente sabe, foi muito importante para o desenvolvimento dos humanos. Mas na mitologia grega, Prometeu que quis dar esse fogo, fazer uma benfeitoria aos humanos. A outra. Observe a imagem seguinte, ela representa a Pandora abrindo a caixa e liberando todos os males. Quais seriam esses males? Deu um exemplo. Estamos em um male, ou seja, uma pandemia. As guerras, as infelicidades, as traições, a ganância, todos os males que a humanidade tem, segundo a mitologia grega, foi trazidos quando Pandora abriu a caixa. Que Zeus que fez isso para punir Prometeu, que enganou ele na questão do touro. Tranquilo? Quarta, observe as imagens que ilustram alguns dos esportes praticados durante as Olimpíadas na Grécia. Então tem aqui lançamento de disco, corrida, a luta greco-romana, a corrida de biga, que é de cavalos, outra luta aqui, enfim. Veja algumas imagens dos esportes praticados nas últimas Olimpíadas realizadas em 2016. Então está aqui a corrida, a natação, o cavalo, o jogo de vôlei, a luta e a corrida de obstáculos. Compare os Jogos Olímpicos realizados atualmente com os da Grécia Antiga, essa comparação das imagens, destacando algumas diferenças, por exemplo, onde são sediados, qual o prêmio dado aos atletas vencedores e quais os esportes praticados. Registre sua comparação no espaço seguinte. Grécia Antiga, vocês vão colocar lá. Jogos de dardos, lutas, corridas, corrida de carroça, entre outros. Prêmio, uma coroa de louros, como está lá no texto que nós falamos na aula passada. Atualmente, como que é? Os jogos: natação, judô, corrida, atletismo, ginástica olímpica, patinação, ginástica rítmica, vôlei, futebol, basquete, entre outros. Prêmios: medalhas de ouro, prata e bronze. Essas são as duas diferenças dos jogos dos gregos e de agora. Ok? Então, pessoal, estou dando as respostas para vocês. Vocês podem mudar, de preferência acrescentem mais, enfim. Questão 5. Pesquise o significado do símbolo que representa as Olimpíadas. Então, eu falei naquela aula gravada. Os 5 arcos entrelaçados, azul, verde, vermelho, amarelo e preto, representam os 5 continentes do mundo, unidos, entrelaçados nos Jogos Olímpicos. Tranquilo? Pessoal, aqui tem história na notícia. Aqui são uma história dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Então, em 2016, estabelece um novo patamar para o esporte olímpico brasileiro. Essa é a notícia. Turistas do mundo inteiro estiveram no Rio de Janeiro e destacaram a hospitalidade dos brasileiros.
Sucesso na realização faz o evento entrar para a história. Então, foi assim, o último jogo no Brasil foi muito importante, veio gente de todo mundo. Os Jogos Paralímpicos são muito importantes, são pessoas que têm uma certa deficiência, de vários tipos, ou seja, são vários tipos de deficiências que são encaixados para os Jogos. É importante, pessoal, porque inclui essas pessoas e mostra que as pessoas com deficiência também têm condições de praticar esportes, eles são... tem habilidades também como a gente, enfim. Então essa é a notícia, eu quero que vocês leiam essa notícia. Então agora é com você. Questão 1. Em 2016, a cidade do Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Pesquise o surgimento dos Jogos Paralímpicos. Aqui está bem completo, pessoal, tem bastante coisa, mas pesquisa na internet, surgimento, história dos Jogos Paralímpicos. Aí vocês vão colocar lá quando começou, 1948, quem que organizou, foi Ludwig Guttmann, que era fazia uma competição esportiva que envolvia os veteranos da Segunda Guerra com lesões na medula, ou seja, esses soldados que voltaram da guerra com algumas lesões, eles foram motivados a fazer esses jogos. Então façam uma pesquisa sobre esses Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Então, outra questão. O que é preciso para participar desses jogos? Tanto para participar dos Jogos Olímpicos como Paralímpicos é necessário ser um exímio atleta, ou seja, ter uma capacidade de atleta muito grande. Além da diversidade proporcionada pelas Paralimpíadas, ou seja, a diversidade, várias pessoas diferentes, que outros benefícios o evento trouxe para o Brasil? Mostrou que o Brasil é um país aberto às pessoas com deficiência, que consegue praticar vários esportes, enfim, integrá-los, ou seja, admitir eles na sociedade. Ok? E agora a última. Procurem jornais e revistas reportagens sobre as Paralimpíadas e colhem abaixo. Podem pesquisar na internet também, imprimir algumas imagens e colar nesse quadrinho aqui. Tá bom? Pessoal, então história era isso, vai até a página 56, é o que vocês vão precisar estudar para a atividade avaliativa da semana que vem. Deixa eu voltar aqui. Tá bom? Então não ficou muito longo, mas eu quero que vocês voltem, se precisarem, voltem na aula dos gregos, ou voltem nessa videoaula que eu falei, que as respostas eu dei mais ou menos rápido ali para vocês, mas desenvolvam as atividades, que é importante, que vai cair na prova essas atividades aí. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem bem. Na semana que vem a gente conversa. Qualquer coisa eu vou explicar a prova depois de novo, fazer uma videoaula só com orientação da atividadezinha. Tá bom? Abraço a todos, fiquem bem.